O sonho de criar inteligência artificial não é algo novo. Desde os primórdios da civilização, a humanidade tem imaginado máquinas que poderiam pensar e agir como seres humanos. Podemos traçar suas origens em mitos antigos e histórias de seres artificiais, imbuídos de inteligência ou consciência. Lendas de autômatos e criaturas mecânicas permeiam culturas ao redor do mundo. No entanto, a jornada formal da IA, como disciplina científica, começou em meados do século XX. Foi um período de grande inovação e descoberta tecnológica. O Dartmouth Workshop, em 1956, frequentemente considerado o berço da IA, reuniu os principais matemáticos e cientistas da computação da época. Este evento foi um marco, definindo a IA como um campo de estudo distinto. Esses pioneiros estabeleceram os objetivos e princípios fundamentais da pesquisa em IA. Eles sonhavam com máquinas que poderiam aprender, raciocinar e até mesmo se adaptar a novas situações. Os primeiros sistemas de IA se concentravam no raciocínio simbólico, usando lógica e regras para resolver problemas. Esses sistemas eram capazes de realizar tarefas específicas com precisão impressionante. Esses sucessos iniciais, como resolver quebra-cabeças lógicos e jogar damas, alimentaram o otimismo sobre o futuro da IA. Muitos acreditavam que a criação de uma inteligência artificial geral estava ao alcance. No entanto, as limitações dessas abordagens iniciais logo se tornaram aparentes. Os sistemas simbólicos eram rígidos e não conseguiam lidar com a variabilidade do mundo real. A IA teve dificuldades para lidar com as complexidades dos problemas do mundo real, que envolviam incerteza, ambiguidade e raciocínio de senso comum. Esses desafios expuseram as fraquezas das abordagens iniciais. Essa constatação levou ao que é conhecido como o inverno da IA, na década de 1970, um período de redução de financiamento e interesse na pesquisa em IA. Muitos projetos foram abandonados ou colocados em espera. Apesar dos contratempos, as sementes da inteligência artificial haviam sido plantadas. A visão de máquinas inteligentes continuou a inspirar pesquisadores dedicados. A busca por criar máquinas inteligentes havia capturado a imaginação de cientistas e engenheiros, e o cenário estava pronto para a próxima onda de avanços. A perseverança e a inovação continuariam a moldar o futuro da IA. A década de 1980 testemunhou um ressurgimento da pesquisa em IA, impulsionado pelo surgimento de um novo paradigma, o aprendizado de máquina. Em vez de depender apenas da programação explícita, os algoritmos de aprendizado de máquina podem aprender padrões e fazer previsões a partir de dados. Essa mudança de abordagem revolucionou o campo da IA, abrindo novas possibilidades para resolver problemas complexos. Um dos principais motores dessa revolução foi o crescimento exponencial do poder de computação e a disponibilidade de grandes quantidades de dados. Com mais dados para aprender e computadores mais poderosos para processá-los, os algoritmos de aprendizado de máquina começaram a superar os sistemas tradicionais baseados em regras em vários domínios. Outro desenvolvimento crucial foi o advento de novas técnicas de aprendizado de máquina, como as redes neurais artificiais. Inspiradas na estrutura do cérebro humano, essas redes consistem em nós interconectados que processam e transmitem informações. As redes neurais se destacam no reconhecimento de padrões e alcançaram sucesso notável em áreas como classificação de imagens, reconhecimento de fala e processamento de linguagem natural. O aprendizado de máquina se tornou a força dominante, impulsionando o progresso na inteligência artificial. Ele está transformando a maneira como interagimos com a tecnologia e como a tecnologia interage conosco. Ele abrange uma ampla gama de técnicas que permitem que os computadores aprendam com dados sem programação explícita. Isso significa que, em vez de serem programados para realizar tarefas específicas, os computadores podem melhorar seu desempenho com base na experiência adquirida. Essas técnicas podem ser amplamente categorizadas em aprendizado supervisionado.
aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. Cada uma dessas categorias tem suas próprias metodologias e aplicações específicas. No aprendizado supervisionado, os algoritmos aprendem com dados rotulados, onde cada ponto de dados de entrada está associado a uma saída ou rótulo correspondente. Isso é particularmente útil em tarefas onde a precisão é crucial. Por exemplo, um algoritmo de classificação de imagens pode ser treinado em um conjunto de dados de imagens rotuladas como gato ou cachorro. Esse processo envolve a análise de milhares de imagens para identificar padrões comuns. Ao analisar esses exemplos rotulados, o algoritmo aprende a distinguir entre as duas categorias e pode então classificar novas imagens não vistas. Isso é essencial para aplicações como reconhecimento facial e diagnóstico médico. Os algoritmos de aprendizado não supervisionado, por outro lado, são apresentados com dados não rotulados e devem descobrir padrões e estruturas por conta própria. Isso permite a descoberta de insights ocultos nos dados. Os algoritmos de agrupamento, por exemplo, podem agrupar pontos de dados semelhantes com base em suas características inerentes. Isso é útil para identificar tendências e anomalias. Isso é útil para tarefas como segmentação de clientes, onde as empresas desejam identificar grupos de clientes com comportamentos de compra semelhantes. Com essas informações, as empresas podem personalizar suas estratégias de marketing. O aprendizado por reforço se inspira em como os animais aprendem por tentativa e erro. Essa abordagem é baseada em recompensas e penalidades para guiar o aprendizado. Nessa abordagem, um agente interage com um ambiente e recebe recompensas ou penalidades por suas ações. Com o tempo, o agente aprende a maximizar suas recompensas. Ao maximizar sua recompensa cumulativa, o agente aprende a tomar decisões ideais em ambientes complexos. Isso é particularmente útil em situações onde a tomada de decisão rápida e precisa é necessária. Essa técnica se mostrou promissora em aplicações como robótica, jogos e direção autônoma. Em cada uma dessas áreas, o aprendizado por reforço está ajudando a criar sistemas mais inteligentes e eficientes. Seção 4. Conversando com as máquinas. A busca pela linguagem natural. O processamento de linguagem natural, ou PLN, concentra-se em permitir que os computadores entendam, interpretem e gerem linguagem humana. Isso envolve a criação de algoritmos que podem analisar e compreender a estrutura e o significado das palavras. É, uma área crucial da pesquisa em IA, já que a linguagem é o principal meio de comunicação humana. Sem a capacidade de entender a linguagem, os computadores não poderiam interagir de maneira eficaz com as pessoas. O PLN abrange uma ampla gama de tarefas, incluindo tradução automática, análise de sentimentos, resumo de texto e desenvolvimento de chatbot. Cada uma dessas tarefas requer técnicas específicas e abordagens únicas. Um dos principais desafios do PLN é a ambiguidade e a complexidade da linguagem humana. A linguagem é rica e multifacetada, o que torna difícil para os computadores interpretarem corretamente. Palavras e frases podem ter vários significados dependendo do contexto, e isso pode mudar completamente a interpretação de uma sentença. E as frases podem ser estruturadas de inúmeras maneiras. A flexibilidade da linguagem humana é um desafio constante para os desenvolvedores de IA. Apesar dessas dificuldades, o PLN fez avanços significativos nos últimos anos, graças aos avanços no aprendizado de máquina e à inovação contínua na área. Graças aos avanços no aprendizado de máquina, que permitiram a criação de modelos mais sofisticados e precisos, e à disponibilidade de conjuntos de dados de texto massivos, que fornecem a base necessária para treinar esses modelos complexos. A tradução automática, por exemplo, teve melhorias notáveis com o desenvolvimento de modelos de tradução automática neural. Esses modelos utilizam redes neurais profundas para capturar nuances linguísticas. Esses modelos podem traduzir texto entre idiomas com precisão impressionante,
quebrando barreiras na comunicação e permitindo que pessoas de diferentes culturas se entendam melhor, e facilitando o entendimento intercultural. Isso é especialmente importante em um mundo cada vez mais globalizado. A análise de sentimentos, outra área importante do PLN, permite que os computadores entendam o tom emocional por trás do texto, como positivo, negativo ou neutro. Isso é feito através da análise de palavras-chave e contextos, como positivo, negativo ou neutro. A capacidade de detectar emoções é crucial para muitas aplicações. Isso tem aplicações em monitoramento de mídia social, atendimento ao cliente e pesquisa de mercado. Empresas podem usar essas informações para melhorar seus serviços e produtos. E precisão.